Coragem de desafiar o latifúndio e criar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, nós, integrantes da Coordenação Nacional do MST, nos reunimos em Guararema. Nos reunimos para celebrar a nossa ancestralidade indígena, africana e camponesa de tantas lutas históricas do povo brasileiro e para celebrar a longevidade da nossa organização. Nos reunimos para celebrar a conquista da terra. Somos 450 mil famílias assentadas e mais de 65 mil famílias acampadas. Nos territórios liberados de cercas da ignorância e da miséria, organizamos centenas de cooperativas, agroindústrias, escolas do campo. Celebramos a dignidade dos que agora produzem alimento e protegem a casa comum, nossa mãe terra. E é essa dignidade e a altivez que nos inspiram na luta pela reforma agrária popular, a enfrentar a violência das milícias rurais, a lentidão do Estado, sem recuar na firme decisão de fazer cumprir a Constituição brasileira. A terra deve ser democratizada para cumprir sua função social, de produzir vida digna para a população camponesa e alimentos saudáveis e preservar a natureza. Celebramos a organização dos trabalhadores e trabalhadoras que enfrentaram com coragem e determinação o golpe de 2016, os retrocessos dos direitos e o desprezo pela humanidade do governo Bolsonaro na pandemia do Covid-19. Com resistência ativa nos acampamentos e assentamentos, construindo a reforma agrária popular, priorizamos a vida, fortalecemos as ações da solidariedade e as mobilizações populares em todo o país. Essa organização foi determinante para eleger o presidente Lula. E sua vitória eleitoral foi um marco importante na luta internacional, na luta contra a extrema-direita. Construímos e participamos dessa conquista e apoiamos as iniciativas do governo para enfrentar a fome, a miséria, o desemprego e reindustrializar o país sobre novas bases sustentáveis. O presidente Lula tem diante de si muitos desafios e obstáculos e sabe que somente a mobilização e a participação popular são capazes de realizar transformações estruturais que a nossa sociedade tanto precisa. Nestas 4 décadas, enfrentamos inúmeras tentativas de criminalizar a luta social. Nenhuma organização sofreu tantas ameaças de comissões parlamentares pelas forças conservadoras. Celebramos e agradecemos a solidariedade que recebemos diante da tentativa fracassada da bancada ruralista e da extrema-direita e nos criminalizar com a abertura de uma CPI contra o MST, que também buscou intimidar o governo Lula. Nos preocupamos com o acirramento dos conflitos do campo, marcado pela criminalização e pelos assassinatos de lideranças quilombolas, indígenas e camponeses sem terra por todo o país. Iniciativas como Invasão Zero estimulam a escalada da violência das milícias, de latifundiários e setores do agronegócio, em defesa do atraso e de um dos maiores índices de concentração de terras no mundo. Nos solidarizamos aos familiares dos que tombaram na luta da terra, na defesa dos bens da natureza e no reconhecimento de seus territórios. Promotora da morte, a bancada ruralista aprovou a liberação desenfreada do uso dos agrotóxicos, atacou as terras indígenas, despejou dinheiros em falsas soluções para a crise climática e financiou a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Nos preocupamos que o primeiro ano do governo Lula terminou com o mesmo número de famílias acampadas do início do seu mandato. As possibilidades para resolver esse passivo são muitas, desde que haja determinação do governo em enfrentar a grilagem de terra e a concentração agrária, que historicamente marcou a estrutura fundiária brasileira. Isso exige ainda um orçamento para o Ministério de Desenvolvimento Agrário e para o INCRA, que seja capaz de retomar as políticas públicas para a reforma agrária em 2024 e que tenham condições reais de estruturar e fortalecer a organização
daqueles e daquelas que produzem alimentos saudáveis, zelam pela natureza e promovem justiça social. A reforma agrária é uma ação estruturante e estratégica para combater as diversas mazelas econômicas e sociais de nosso país, como a destruição da natureza, o desmatamento, o garimpo ilegal e a fome, que assola milhões de vidas, além da concentração de terra e de poder. Por isso, nos comprometemos em seguir lutando pela democratização do acesso à terra, zelando pelos bens da natureza, pela garantia do direito dos povos e comunidades do campo, das águas, das florestas, em exercer autonomia em seu território. Reafirmamos nosso compromisso com o povo brasileiro e com a construção de uma nação mais justa, igualitária, através da luta e da construção da reforma agrária popular. Mais do que a democratização da terra, a reforma agrária popular, para nós, deve produzir alimentos saudáveis para alimentar todo o povo brasileiro, proteger os bens comuns da natureza e construir uma vida digna no campo. Nos comprometemos a lutar contra a crise climática, que foi criada pelos países do norte global, pelos ricos do mundo, pelas transnacionais poluidoras e pelo agronegócio. Nos comprometemos com a preservação dos bens da natureza e mantemos nossa meta de plantar 100 milhões de árvores e exigimos que os governos assumam o compromisso com o desmatamento zero e uma política massiva de reflorestamento. Nos comprometemos a lutar contra todas as formas de opressão e injustiça e enfrentar incansavelmente toda forma de racismo e de discriminação e contra a LGBTfobia. Somos solidários e não calaremos diante do genocídio do povo palestino em Gaza, conduzido pelo Estado de Israel. Conduzido pelo Estado de Israel e pelos Estados Unidos, e nem diante da prisão ilegal de Julian Assange, ativista da democratização, da informação e denunciante dos crimes de guerra dos Estados Unidos. Por fim, reafirmamos o compromisso que assumimos há 40 anos atrás. Lutaremos que os males do latifúndio sejam extintos de nossa sociedade e com ele toda opressão, miséria, destruição ambiental e fome. Queremos reafirmar esse compromisso na luta cotidiana, mas especialmente em nosso 7º Congresso Nacional do MST, a ser realizado em julho deste ano em Brasília, Distrito Federal. E convidamos todo o povo brasileiro a celebrar nossa cultura e produção e conhecer a atualização no nosso programa de reforma agrária popular e o que propomos para construir um campo e um país de vida digna e saudável. Viva o povo brasileiro! Viva a luta popular! Viva o povo brasileiro! Viva a luta popular! Viva o povo brasileiro! Viva a luta popular!